Olá, seja muito bem-vindo ao canal Luísa Crovesi. Hoje eu quero falar sobre atendimento online. Então, devido aí a esse momento de enfrentamento que a gente está passando, o nosso conselho liberou os atendimentos online e eu quero passar alguns bizus para vocês de como fazer o melhor atendimento online para seus pacientes e como vender o seu peixe, já que algumas pessoas têm dificuldade em aderir ao atendimento online. Então, bora lá? Bom, vamos combinar que o online vem crescendo e explodiu de crescimento e teve aí um empurrãozinho dos acontecimentos recentes que a gente vivenciou. E é quase que certo que a gente vai se manter com essa estratégia de atendimento online para sempre, né? Eu acredito que mesmo tudo acabando, a gente vai ter ainda a permissão do atendimento online, porque é uma coisa que veio para ficar, deu muito certo. Muitos profissionais migraram do atendimento em consultório físico para o online e muitos pacientes amaram ter esse tipo de atendimento, né? Principalmente em cidades grandes, onde tem trânsito do caramba, o deslocamento a pessoa perde muito tempo. Então, ela poder estar vindo no trabalho ou estar em casa e fazer esse tipo de atendimento sem precisar se deslocar ali para o consultório do nutricionista é excelente. E o mesmo para o nutricionista, ele não precisa se deslocar até o local de atendimento, perder aquele tempo de trânsito, ele já está ali em casa, né? Ele pode até acordar um pouquinho mais tarde para ir para a consulta, o paciente também, e tá tudo certo, porque não tem o risco de se atrasar. E aí entram algumas questões para a gente se respaldar com relação ao atendimento online, que tem essa diferença e particularidade do presencial. Uma das grandes dúvidas que eu tive de perguntas dos meus pacientes, né, era sobre o preço da consulta, se a consulta seria igual, porque não ia ter pesagem, não tinha sentido fazer as mesmas coisas. Só que as minhas consultas, elas não são pensadas só na avaliação antropométrica que eu vou fazer ali a conduta daquele paciente. Eu penso num todo, nos sintomas que ele fala, que às vezes ele já está acostumado a conviver, ele acha que é normal, mas que eu sei que tem como melhorar com a alimentação. E às vezes ele me procurou ali para emagrecer e ele melhora a enxaqueca também. E aí? Como é que fica isso? Isso também é um resultado. E aí, eu sempre converso com as pessoas que têm interesse e falo que a minha consulta é igual e explico passo a passo, que a gente faz a anamnese, que eu vou conhecer melhor aquela pessoa, que no momento da antropometria, se o paciente tiver balança, tiver fita e ele quiser realizar essas medidas, ele pode realizar, mas que isso não é nenhum impeditivo da gente traçar as condutas. Eu posso traçar a conduta, traçar as mudanças, sem precisar necessariamente de ter essas informações. Eu sei que hoje a gente trabalha muito com estimativa das fórmulas, né, para calcular calorias que dependem ali do peso do paciente, mas a gente pode trabalhar no primeiro momento com uma dieta mais qualitativa e num determinado momento, se a gente sentir necessidade de fazer um cálculo, a gente pode pedir para esse paciente tentar acessar alguma balança, nem que seja numa farmácia, para nos trazer essa informação de peso. Então, eu mostro para o meu provável paciente que eu pesar e medir ele não vai ser algo que vai ser um determinante para minha consulta, que a gente tem muita coisa para trabalhar e que as mudanças que forem feitas podem ser sentidas sem ele precisar necessariamente subir uma balança para pesar. Então eu gosto sempre de escolher, junto com o paciente, dele definir uma roupa meta, de repente ele tirar fotos com roupa de academia para ele ver ali o corpo dele, entendeu? E ter esse registro, ele não precisa nem me enviar, ele pode ficar com essas fotos só para ele, tá? E aí ele
comparar a mudança no corpo, que a gente vê quando a gente tem redução de gordura, aumento de massa magra, essa mudança por meio das fotos, por meio da roupa, ele se observar no espelho, como eu trabalho muito com mulheres, se olha no espelho, veja o seu rosto, veja o seu corpo, a cinturinha começa a ficar mais aparente, o rosto afina, então tem como a gente visualizar o emagrecimento sem necessariamente subir uma balança. E para muitos pacientes isso é até uma coisa positiva, porque a pessoa fica muito neurótica com peso em si, e ela não se apega aos resultados que ela vê ali numa roupa que está mais folgada. Mas ela subiu na balança, o peso dela foi maior e ela acha que ela engordou. Só que não, ela começou a fazer atividade física, ela perdeu gordura, ganhou muita massa magra e no final, no contexto, ela teve sim um emagrecimento. Ela perdeu peso, ela emagreceu. Só que na balança o número não indicou isso e a pessoa fica meio noiada ali com aquilo e isso não é muito bom. Eu faço essas explicações e geralmente eu entrego no ato da marcação da consulta um manual para o paciente de boas práticas ali com relação à consulta. Então, para se for desmarcar com antecedência, se tiver algum problema ali com a internet que aconteceu no dia para me avisar que teve um problema com a internet que não vai conseguir, porque é um risco que pode acontecer, né? Eu falo para ele baixar o aplicativo com antecedência, se preparar, eu vou mandar o link com antecedência para ele, se possível, entrar com antecedência ali no link para evitar atrasos, né? Afinal, a gente vai estar atendendo os pacientes. E também com relação ao pagamento, que é uma grande dúvida de muitos profissionais. Cobro antes, cobro durante, cobro depois. Por quê? O paciente pode passar numa primeira consulta e ir embora, sumir e não pagar a consulta. A gente pode receber esse calote, né? Então, o que eu combino? O paciente vai me pagar no dia da consulta. Assim que eu mandar o link, ele me faz o Pix ou parcela ali no cartão, eu mando o link do cartão ou o Pix ali na hora, ele me paga e aí depois a gente vai entrar na consulta. Também para respaldar o paciente, porque para pensar, você pagar ali uma semana de antecedência com um profissional que você ainda não conhece, nunca passou, viu na internet e você não sabe como é, porque tem gente que às vezes não chega de indicação. A pessoa pode ficar com medo de fazer o pagamento antecipado e você sumir, não aparecer na consulta. Então, da mesma forma que a gente pede para o paciente avisar com antecedência se não for, se tiver algum problema com a internet, nosso papel também é, se a gente tiver algum problema tecnológico, avisar com antecedência para o paciente, até mesmo antes dele efetuar o pagamento, para que ele fique tranquilo e não fique pensando que é um golpe, que ele perdeu o dinheiro dele. E outra coisa, se por acaso o paciente pagou com antecedência e por algum motivo ele desistir da consulta, a gente tem que devolver esse dinheiro, porque a gente não fez nenhum trabalho com ele. Aí é diferente de, por exemplo, se você fechou um pacote com esse paciente e no meio do caminho ele desiste, a gente devolve só o que é referente às consultas que ele não passou. Mas as consultas que ele já fez, a gente pode ficar com esse valor, porque afinal a gente entregou o serviço. A gente não entregou o serviço por inteiro porque o paciente não quis, ele quebrou ali um contrato. Então são situações diferentes. Mas se por algum motivo ele desistir ou você não puder fazer a consulta e ele quiser desistir, a gente tem que devolver o dinheiro porque a gente não fez nenhum trabalho, não ofereceu nada do acordado, tá? E aí, chega no atendimento, o ideal é você escolher uma plataforma que você se sinta seguro, que você saiba mexer, que você tenha essa facilidade ali. Então, a gente tem tanto o WhatsApp, né, o vídeo do WhatsApp, a gente tem o Google Meeting, a gente tem o Zoom e tantas outras plataformas que a gente pode fazer esse encontro acontecer, né? Inclusive, tem outros aplicativos como o WhatsApp que a gente também pode estar utilizando para fazer essa chamada, que alguns deles têm como permitir essa chamada ali de vídeo. Então, escolha o que é melhor, o que é mais estável, procure o melhor lugar da casa, próximo da internet, para não ficar aquela coisa travando e aquela consulta de você... peraí, cortou, o que você falou? Porque tem que ser uma conversa fluida, como se você estivesse cara a cara com o paciente. Sempre olhar para a câmera ali
que a câmera que tiver, seja uma webcam, seja a própria câmera do seu computador ou do celular, é como se fosse os olhos do seu paciente. Então olha para lá, para você estar olhando para o rosto do seu paciente. E se você olha para cá, para baixo, para outro lugar, o paciente vai achar que você não está prestando atenção nele. E siga o fluxo da sua consulta comumente. Faça a anamnese, faça as perguntas. Quando você for fazer, por exemplo, o plano alimentar, você pode compartilhar a sua tela, se o aplicativo que você escolheu para fazer a chamada permitir. E aí você vai mostrando, você vai fazendo junto com o seu paciente. Você pode até ali compartilhar alguma lâmina explicativa para mostrar. Então, eu gosto muito de mostrar a lâmina de desbiose para mostrar para o paciente o que está acontecendo, por que ele está se sentindo assim, assim, assado, quando tem essa relação com a microbiota. Então você pode mostrar videozinho, compartilhar coisas para ensinar e educar o seu paciente, mostrar o que está acontecendo no corpo dele, por que você vai fazer determinada intervenção com foco em X coisa para ajudá-lo. Porque você não está pensando só no emagrecimento, que é o objetivo que ele te procurou, mas em melhorar desequilíbrios que aquela pessoa tem no corpo dela, né? Então a gente vai ter uma visão mais ampla do que o paciente. A gente quer melhorar e equilibrar tudo como um todo. Ele quer emagrecer, ele quer engravidar, ele quer hipertrofia, ele quer alta performance na competição dele. Então a gente vai visualizar outras coisas além do objetivo do paciente e vai estar ali fazendo. O ideal é você entregar essa dieta, né, assim que terminar, ou até mesmo ali durante a consulta, quando estiver finalizando. Olha, já vou te enviar aqui, ou assim que terminar, já enviar ali a prescrição para o paciente, como se você estivesse fazendo o atendimento presencial, entregando dieta na hora. Formulações de suplementação você pode entregar no mesmo dia, ou se você estiver dependendo de algum exame, alguma coisa que vocês combinaram que ele iria fazer, você vai aguardar ele fazer o exame, você vai avaliar esse exame e vai em seguida mandar essa suplementação ali também pelos aplicativos que você tiver contato. Da mesma forma que uma consulta presencial, você vai conversar, entender o que são as limitações, os pontos fortes desse paciente para ele conseguir seguir o tratamento dele. Você vai manter um contato com ele após a consulta, então se ele tiver alguma dúvida no plano alimentar, eu não lembro por que ela botou a chia, se eu posso trocar por outra coisa. Aí ele vai te perguntar, você responde, esteja ali presente, se mostrando sempre ali proativo em ajudar esse paciente nesse processo de mudança. Afinal, a gente escolheu para ajudá-lo nesse processo de mudança e o nosso papel é ajudar nessa transição, nessa mudança na vida dele, né? Bom, o atendimento online, ele não tem tantas diferenças quanto ao atendimento presencial. O que difere é que a gente não consegue fazer avaliação antropométrica, mas que a gente pode enviar o material de como ele vai fazer as medidas, os pontos que ele tem que medir, né, se ele tiver uma fita em casa e uma balança. E a gente não vai estar ali presencialmente, né, não vai ter aquela coisa da gente se ver pessoalmente. Então essas são as diferenças maiores que a gente tem do atendimento online comparado com o atendimento presencial. Mas o atendimento, ele pode e deve ter a mesma qualidade que o presencial. Então, essas são as diferenças. Procure a plataforma que melhor você se adaptar e prepare os materiais que sejam muito visuais para você compartilhar ali com o seu paciente, para ele visualizar explicações ou alguma ferramenta que você vai utilizar com o seu paciente. Hoje em dia tem muita gente que trabalha com coaching, então utilizar essa ferramenta também para que você possa compartilhar e caprichar nesses materiais que você vai entregar, porque ele vai ter que imprimir, ou às vezes se ele optar, ele nem vai imprimir o material, ele vai ficar ali no celular, né, acompanhando, visualizando. Bom, pessoal, espero que essas dicas ajudem vocês.
Então, quem está pensando em migrar para o online, tem um consultório, quer migrar 100% para o online, vai fazendo essa transição aos poucos, vai sentindo se os pacientes estão aderindo, como é que tá, né? Porque acaba que o online, ele ultrapassa essa barreira geográfica. Então, você é do Rio de Janeiro, mas você pode atender pessoas que estão em qualquer estado do Brasil e também brasileiros que estejam fora do Brasil, né? Inclusive, tem aí nutricionistas que atendem só pessoas que estão fora do Brasil, né? E acabam cobrando aí a consulta em euro, em dólar, enfim. Tem essa linha também de nutricionistas. Então, você pode pensar em expandir os seus atendimentos, atingir outras pessoas que não só estejam ali na região onde você mora. Então isso amplia muito o leque de possibilidades. Isso acaba sendo também desafiador porque a gente lida com hábitos alimentares diferentes e faz com que a gente saia também um pouco da casinha ali, né, de pensar sempre nas mesmices e querer estudar e buscar mais e conhecer mais ainda o nosso país. Então, é uma excelente possibilidade de crescimento aí de consultório e que pode também te ajudar a faturar mais, né? Afinal, tirando essa barreira geográfica, o céu é o limite. Você pode atender pessoas em qualquer lugar desse mundo, basta ela ter uma internet e querer passar uma consulta com você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!